Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Estamos de volta. Ontem nós iniciamos a série sobre como produzir silagem de qualidade em pequenas propriedades. A prosa é com o Fabrício de Oliveira Andrade, engenheiro agrônomo, parceiro do nosso programa. Nós vamos falar agora um pouco mais sobre o ponto de colheita. Considerando a planta do milho para a ensilagem, o ponto de colheita correto é quando a forrageira atinge 30 a 33% de MS, ou massa seca. Nesta fase, a planta apresenta muitas vantagens, como maior produção por área, facilidade de compactação no silo, menor perda por efluente e disponibilidade de açúcares solúveis para fermentações no silo. Essa avaliação pode ser feita de forma indireta, considerando a umidade no grão do milho, avaliada através da chamada linha do leite. Essa linha branca que atravessa o grão vai diminuindo dia a dia, com a deposição do amido no grão. O ponto ideal de ensilagem é quando a parte dura da linha do leite represente então metade do grão. Isso pode ser avaliado quebrando-se a espiga ao meio e apertando o grão com a unha. Nesse ponto, a textura do grão, quando então amassado, é de pastoso a farináceo mole. E a planta já apresenta as folhas da base secas e também a palha da espiga amarelada. Vale lembrar que cortar o milho antes do ponto pode comprometer a qualidade da silagem pelo excesso de umidade. Fabrício, existe um momento diferente para o corte dependendo da cultura? Isso. Olha, França, primeiro vamos entender uma coisa. Nós temos que entender uma coisa importantíssima. As plantas, elas têm uma estrutura, elas têm um componente dentro de sua estrutura que faz parte da fibra dos vegetais, chamado lignina e outras componentes mais, que façam que as plantas tenham a firmeza. Se as plantas não tivessem esse componente de firmeza na fibra, elas cairiam. Vinha um vento, derrubava a planta, e aí não tinha como a planta continuar a sua vida. Então, esse componente fibroso, ele também está presente nas sementes. É aí que está todo o problema da silagem que nós temos. O produtor, quando ele ignora o ponto de corte ideal, ele não sabe que ele está levando para dentro do silo componente duro, componente fibroso, que não vai digerir depois dentro dos animais. Vamos pegar, por exemplo, o milho. O milho, se eu passar do ponto de corte, a digestibilidade dele vai ser afetada. Então, ponto de corte do milho, quando tiver 50% da linha do leite. Então eu vou lá na lavoura, tiro uma espiga lá do pé, aí eu tiro toda a palha dela, quebro a espiga no meio e vou olhar ela assim de lado e ver aonde está a linha do leite. Então, se tiver 50% do grão amarelo e 50% leitoso, meio esbranquiçado, ali é o ponto de corte ideal. Em média, nas nossas sementes de milho que nós temos aí disponíveis, é por volta de 100 dias. Então eu vou plantar hoje, aí eu vou contar 1, 2, 3, 7 dias para nascer. Depois que ela ferroou a terra, eu vou contar 1, 2, 3 até 100. Em 100 dias, ela está pronta para ser ensilada. Agora, qual que é o problema nosso? Nós não temos máquina para fazer isso. A maioria dos produtores depende de outras pessoas para ensilar para ele. Aí é onde está o problema, porque quando a máquina chegar na propriedade dele, já passou do ponto de corte, já ficou fibroso. E aí é o problema. O sorgo, tem o cacho do sorgo lá. Então, eu vou olhar lá, quando tiver a metade do sorgo já tiver marronzinha, tiver bem marrom, e a outra metade tiver meio ainda esverdeada, meio esbranquiçada, aí é o ponto ideal de corte do sorgo. Fazendo comparação com o milho, que o milho é 100 dias, que eu falei. O sorgo é um pouquinho mais tardio, o sorgo é por volta de 130 dias. 120 até 130 dias. A cana é bem fácil. A cana é coisa que a gente já fazia lá no quintal da casa da gente antigamente, quando a gente ainda plantava cana nos quintais. Você arruma uma faca pontuda, você vai no pé da cana, no caule da cana lá, bem no meio dela, enfia a faca pontuda lá e gira a faca pro lado. Se a cana quebrar, se fizer um barulho como se ela estivesse quebrando, rachando no meio, ali ela está no ponto ideal para colher.
porque é o pronto que ela está com o maior teor de sacarose. Quando a cana ela tem um teor alto de sacarose, do jeito que os animais querem, ela vai rachar na hora e vai fazer um barulho de estralo, de quebrado. Tanzânia e Mombaça, 90 centímetros de altura. Aí é na altura. Quando tiver com 90 centímetros, eu entro com a ensiladeira. Capim-elefante. Capim-elefante é na altura também. É 2,20 metros de altura. Capim-elefante, para quem não sabe, é cameron, cameron branco, cameron roxo, capim-paraíso. São esses capins que eles não são cana e também não são pastagem. Eles são aquela mistura entre uma pastagem e entre uma cana de açúcar, ele tem um caule mais fino. Aquilo ali é o capim-elefante. Então, 2,20 metros de altura. Então, aí são essas as forrageiras com as suas características físico-químicas no ponto ideal de corte. Então, nós não podemos ignorar, relembrando por quê? Porque senão eu vou levar para dentro do buraco do silo um alimento, um produto de baixa qualidade. E depois que eu colocar lá no buraco, ele não vai melhorar não, ele só vai conservar aquele que eu fiz lá na lavoura. Pois bem, normalmente a colheita é feita com a ensiladeira com rendimento médio de 10 toneladas por hora. Nas pequenas propriedades, em geral, essa etapa é terceirizada, alugando-se o implemento e carretas para o transporte. Em outros casos, pode-se optar por colheita manual, geralmente feita a facão, levando-se a planta para picagem em picadora estacionária. No transporte, deve-se então alocar as plantas lado a lado, facilitando o descarregamento e a picagem da forragem. As ferramentas de corte, que é a ensiladeira, elas têm que estar amoladas, elas têm que estar reguladas para a partícula não ficar nem grande nem pequena. Partícula grande demais o animal não vai comer, e partícula pequena demais também nós vamos prejudicar também a alimentação dos animais. O maquinário deve estar regulado, as facas bem afiadas, como o Fabrício disse, para realizar o corte homogêneo da planta, com partículas no tamanho entre 6 a 10 milímetros. Embora não dependa de um trator para a realização, a colheita manual demanda mão de obra para a realização. E as atividades devem ser concentradas para que todo o milho seja colhido em poucos dias. Normalmente, a terceirização da colheita acaba sendo mais efetiva e mais viável.